Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Vamos falar sobre os ATP 500, tanto de Rally como de Londres, né, que muita gente conhece popularmente como Queens, né? A gente teve hoje, né, alguns jogos de oitavas de final, até mesmo alguns jogos de primeira rodada, né? Zverev e Giron, eu não tinha ideia de que ainda era um jogo de primeira rodada, né? Mas de qualquer maneira, alguns resultados interessantes, algumas partidas equilibradas, né? Tipo, o equilíbrio ficou muito mais para Queens do que para Rally. Todas as partidas em Rally decidido em 2 sets a 0 nesta quarta-feira. E vamos comentar sobre esses resultados e sobre os jogos que vão acontecer amanhã. Pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos para os resultados, né? A gente teve o Karen Khachanov ganhando do Zizo Beggs por 2 sets a 0. Beggs que teve uma grande campanha em Hertogenbosch, chegando na final onde foi derrotado pelo Gabriel Diallo, mas não foi páreo aí para o Karen Khachanov, que está num ano assim bem 880, ainda não consegue jogar o melhor tênis dele, ao mesmo tempo não está sendo um cara que você pode subestimar muito, né? E é um cara que tem recursos perigosos e qualquer superfície, já foi muito bem em Wimbledon em algumas oportunidades de sua carreira, e hoje venceu aí o Bergs com uma certa tranquilidade, 7-5, 6-3. Alexander Zverev, esse teve tranquilidade total, né? 1h19 para ganhar do Marco Giron, 6-2, 6-1. Ele conseguiu 10 aces e nenhuma dupla falta. E, ao meu ver, assim, dominou tão completamente o Giron que é aquele jogo assim que pode dar muita confiança, mas ao mesmo tempo é aquele negócio, né? Tipo, foi um jogo que talvez fosse tranquilo até demais para o Zverev, porque as características de jogo do Giron, especialmente na grama, não machucaram o tenista alemão. É aquele negócio, falta velocidade de golpe, falta um saque mais letal. O Zverev conseguiu se colocar nos pontos e levou superioridade no fundo de quadra. Daniil Medvedev ganhou do Quentin Halys por 2 sets a 0. Detalhe, o Medvedev 10 aces e nenhuma dupla falta. Sim, o Daniil Medvedev venceu um jogo e não fez dupla falta, né? Não encarou o breakpoint. 91% dos pontos com o primeiro saque, 69% com o segundo. No saque do adversário, ganhou 62% dos pontos do segundo saque do Halys e ganhou 25% no primeiro. Assim, a partida do Medvedev é muito boa. Eu acho que é aquele negócio, né? Fica aquela sensação de que talvez poderia ter resolvido um pouco mais rápido. No segundo set, o Halys jogou melhor, mas foi uma das melhores atuações do Medvedev no ano. É aquele negócio, aquele tenista que já ganhou o Grand Slam, que conseguiu peitar os melhores do mundo, ainda está lá dentro, né? Mas é aquele negócio. Eu não sei se ele volta com a consistência de antes. Eu acredito que ele tem que trazer repertório novo ao jogo dele. Quem sabe um pouquinho mais de solidez ao saque, mais qualidade nas definições dele e principalmente um jogo de rede mais confiável. Alex Mikkelsen ganhou do Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, 7-6, 7-5. Nota para 5 duplas faltas do Stefanos no jogo. Aquele negócio, né? Com medo das trocas, né? E a maior qualidade do jogo dele é justamente as trocas no fundo de quadro. O cara tá fugindo disso, né? Mas também aquele negócio de enfrentar um tenista que acelera muito o jogo, que corta o tempo de reação. O Stefanos não gosta disso, mas ao invés de encarar, ele tentou fugir e na hora de fugir cometeu muitos erros e isso é o risco que se corre. Então, 2 sets a 0 para Alex Mikkelsen contra Stefanos Tsitsipas. Boa vitória que coloca aí o grego numa situação bem desagradável até agora nessa temporada. Tirando o torneio em Dubai, é o pior ano da carreira dele, porque Dubai realmente foi um ponto fora da curva de conseguir um título de um ATP 500. Acredito que tenha sido Dubai, me corrija se eu estiver errado. Os jogos de hoje, né, já que eu estou gravando isso na madrugada, né, no torneio de Rally, às 6h30 da manhã, Karen Khachanov contra Félix Auger-Aliassime. 7 horas da manhã, Denis Shapovalov contra o Flávio Cobolli. 7h40, a gente tem Andrei Rublev contra o Thomas Martin Etcheverry, né? Fabian Marojan vai enfrentar o Thomas Mahat, Lorenzo Sonego vai enfrentar o Alexander Zverev e encerrando o dia, teremos Jannik Sinner enfrentando o Alexander Bublik. No torneio de Queens, a gente teve o primeiro jogo entre Roberto Bautista Agut e Jakub Mensik. Bautista Agut na experiência, sabendo colocar a bola em quadra, devolvendo o saque muito bem, conseguiu ali colocar dúvidas na cabeça do Mensik. E olha, para mim o destaque está nos pontos de primeiro saque, 77 para o Agut, 65 para o Mensik. Foi brilhante devolvendo o saque, Bautista Agut, ótima leitura, ótima colocação de devolução, e ele conseguiu colocar o Mensik numa posição desconfortável, e é por isso que conseguiu essa vitória de virada. 3-6,
6-3, 7-5, grande vitória para o Agut em 2 horas e 21 de jogo. A gente teve o Alexei Popper enfrentando o Jack Draper, 2 horas e 13 de jogo, né? É aquele negócio, né? Um jogo que o Draper sofreu bem mais do que muita gente imaginava, enfrentando um tenista que saca muito bem e que conseguiu incomodar bastante o Jack Draper na partida, em um jogo que foi longe até o tie-break do último set. Popper chegou a ter 4-2 de saque no tie-break, mas aí cometeu erros que não deveria, né? Então, um destaque aqui é o Draper, que conseguiu elevar muito o nível de saque dele, 9 aces, né? No terceiro set, foi uma elevação muito grande do nível de saque. E a questão é o Popper, o segundo set acabou custando muito caro, onde ele abaixou o nível. No primeiro e no terceiro set jogou um bom nível de tênis, inclusive no terceiro set 86% dos pontos com o primeiro saque, 53 no segundo, não é uma porcentagem baixa. E assim, o nível dele de saque foi muito bom e ele jogou um tênis que pode permitir a ele, quem sabe, fazer uma campanha boa em Wimbledon, né? Porque é aquele negócio, ele tem que olhar para isso e pensar: o Wimbledon só enfrenta um tenista mais bem ranqueado do que eu a partir da terceira rodada. Se eu jogar o tênis que eu jogar hoje, eu tenho chances de defender os meus pontos e, obviamente, na corrida para Turim, conseguir ali uma melhora na posição, que até agora é aquém daquilo que ele criou de expectativas pelo bom ano de 2024 que ele fez, né? Mas, assim, o jogo foi muito bom, de altíssima qualidade, e o Draper no final mostrou porque vive um grande ano e porque hoje ali é o número 5 do mundo e podendo ser o 4 se vencer mais um jogo. Brandon Nakashima ganhou do Daniel Evans por 2-0, 7-5, 7-6. É aquele negócio, né? Dois tenistas assim, o Daniel Evans ainda nesse finalzinho de carreira, tentando ainda conseguir alguns grandes jogos nesse finalzinho aí de jornada no tênis. E o Brandon Nakashima, aquela promessa que não vingou, e um jogo que eu não achei tão legal, sinceramente. Eu acompanhei, assim, não me divertiu nem um pouco, porque o Daniel Evans, a meu ver, joga muito lento, desacelera muito o jogo com os slides, sabe? Taticamente funciona muito bem na grama. E o Nakashima não é um tenista que me agrada vendo jogando, né? Não tem aquele negócio, um golpe que chamativo, né? Esteticamente ele não me chama atenção e nem taticamente ele me salta os olhos. Mas ele conseguiu a vitória contra o Evans, 7-5, 7-6 e está na próxima fase. O Holger Rune sofreu ali no início do jogo contra o Mackenzie McDonald, perdendo a primeira parcial 6-2, mas depois disso, com um duplo 6-1, conseguiu a vitória. O Rune, quando joga o seu melhor tênis, ele é muito perigoso, né? O nível de tênis que ele é capaz de jogar é assombroso e é uma maneira de mostrar que ele pode ser competitivo na grama. Belíssima vitória contra o Mackenzie McDonald. E o que a gente tem amanhã para Queens? Às 8 da manhã, Direr Hetka contra o Gabriel Diallo. Depois disso, Jacob Farley contra o Kulera Tamute. Depois disso, Carlos Alcaraz contra Jaime Munar. E encerrando o dia, não sei porque esse jogo encerra o dia, Arthur Hinderknecht contra o Willi Opelka, né? Tipo, não é nem o inglês e não é nem o cabeça de chave ali. Podia ser o Alcaraz encerrando o dia, eles escolheram o Opelka e Hinderknecht. Então, boa sorte para tentar entender por que a organização de Queens acabou escolhendo dessa forma. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.